Muito bom dia a todos, feliz Dia dos Pais, você em casa, feliz Dia dos Pais, né? Temos pais de primeira viagem aqui, pais já mais antigos e os filhos, então é uma comemoração de família, isso é muito, muito bom. E o que dizer, né? O que falar? Quando pensei em dividir com vocês no Dia dos Pais um sermão, eu tenho que falar a respeito de pais, mas então de quem eu falaria? Quem seria esse personagem para trazer e dividir um pouco com vocês a percepção de pai, né? E aí eu fui olhando, pensando um nome no outro, em textos, e algum tempo atrás, não faz muitos anos, eu tinha um conflito, né? Quando meus filhos iam crescendo, e eu dividia isso muito com a minha esposa, né? Será que eu estou sendo um bom pai? Será que eles estão entendendo assim? E eu verbalizava, eu conversava com ela, os meus conflitos e tudo. Eu trabalhei, como vocês sabem, embarcado muitos anos, e esse distanciamento, muitas vezes, a gente perde, né? Perde aniversário, perde crescimento, perde o dente que nasceu, o dente que caiu, e às vezes a gente cria, pelo menos na minha cabeça, cria lacunas, né? E a gente fica sempre, eu pelo menos, ficava sempre muito preocupado. E a Fabiola começou a me ajudar a mostrar que não era bem por aí, por conta das ausências, era por conta de outras coisas, né? E quando eles cresceram, e já estão bem crescidos, eu tive a oportunidade também, por conta de uma série de coisas, de poder conversar com eles hoje, a respeito de como foi, além do meu conflito pessoal, como é que era a percepção deles, de verdade, né? Isso, assim, o que você percebe a respeito de quem eu fui? Eu acho que, talvez, se a gente pudesse, com tranquilidade, com paz no coração, falar isso, a gente começa a observar, a refletir, a aprender, mesmo que mais tarde, afinal, um dia eu vou ser avô, né? Pode ser a promoção de pai. Então, você também consegue ajudar e ouvir e aprender. Então, eu resolvi que vou falar sobre hoje justamente disso, de um filho falando a respeito de um pai. Em vez do pai, como referência, mas você vai entender o contexto aí, porque é mais ou menos isso. Acho que é mais ou menos isso um pouco de toda a nossa história. Sendo que o pai é uma referência muito alta. O filho que eu vou falar é a respeito de Davi, e o pai é Deus. Nossa, mas aí a referência subiu muito. Acompanhem comigo o texto que está lá no Salmo 103, de 1 a 18, e a gente vai ver isso de uma maneira, penso eu, bastante suave, ainda que o pai, obviamente, que Davi se refere, seja o próprio Deus. Mas ele fala de algumas coisas e o texto, Salmo 103, de 1 a 18, ele fala de algumas coisas e ele, na sua conversa, o que ele deixa escrito, ele não consegue fugir, ele vai construindo referências e coisas a respeito de Deus, e lá pelo meio ele fala de pai, e ele termina no versículo 18, o Salmo não termina aí, mas ele fala dos filhos. Então você vê que, apesar de qualquer relação que se tenha com Deus, Davi tinha um sentimento, nutria um sentimento e entendia um sentimento de pai e filho. Pega a sua Bíblia lá, eu vou só abrir aqui a água. Salmo 103, de 1 a 18, está na tela. Eu vou seguir pela minha referência. Muitas vezes, algumas palavras, eu peguei 4 versões diferentes e tem traduções diferentes, mas são sinônimos. Então, não se incomode se o teu texto está um pouquinho diferente, mas não tem nenhuma inversão de sentido. Tá? Eu vou seguir pela minha, mas você acompanha aí. Então, diz lá o texto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades.
Quem da cova redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia? Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que tua mocidade se renova como a da águia? O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois quando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Até aí, amém. Você deve ter visto algumas falas, em especial no versículo 4, que eu acho que é um pouco mais diferente da minha, porque fala de cova e alguns não têm essa palavra dessa forma, foi transliterado de outra maneira, mas vocês vão entender que o contexto é o mesmo. Bom, a minha escolha pelo texto, né, e uma coisa que eu me lembrei, como eu fui pai muito cedo, pelo menos eu acho que fui pai muito cedo, né, tinha 26 anos, então eu brincava sempre sobre, poxa, precisava muito de um manual, né? Então, como eu assisti o parto do meu primeiro filho, eu fiquei esperando que depois do cordão umbilical viesse preso no manual ali, para eu entender como é que funciona aquela figura linda que nasceu ali, mas não veio com o manual, né? E eu sempre brinquei dessa maneira, puxa, filho não vem com o manual, como é que eu vou ser um bom pai? Mas eu me enganei. Eu aprendi ao longo do tempo que o manual estava aqui, ó, com a gente o tempo todo. Se você não aprendeu a entender isso, né? E esse texto aqui, quando a gente lê e refletir nele a respeito da relação Davi com Deus, o que ele fala, e olhar a tua relação de pai e filho, você vai ver que ele talvez não nos diga tudo, mas ele dá um norte muito grande para nós. E é bom a gente aprender com base no amor, né? Um texto com base no amor, porque a gente pode aprender de outras maneiras, e talvez não tão completas. E pessoas falam das relações de pais e filhos das mais variadas maneiras, né? Eu vi um filme agora há pouco de dias, revisitei, que tem uma parte interessante sobre isso, né? O nome do filme é O Voo, com Denzel Washington. Tem várias questões morais, se você quiser visitar, e entre elas é uma relação do Denzel Washington, que é o piloto do voo, né? É um herói, mas com uma série de problemas e questões morais ao longo do filme lá. Não vamos falar sobre isso agora. E você pode aprender com isso também, ou você pode aprender com canções, né? Uma das canções que aparecem muito nessa época é aquela do Legião Urbana, né? Pais e Filhos, né? Lá deve saber tocar bem, outros aqui também. Mas se vocês não viram ou não percebem a história da música da Legião Urbana, desses Pais e Filhos, ela começa, a primeira estrofe fala de um suicídio de uma mulher. E a partir do suicídio, eles constroem, falam. Às vezes a gente romantiza a música, né, Eduardo? Romantiza, mas a primeira estrofe que não volta nela é a morte, um suicídio
de uma mulher. E isso é o tema de fundo para começar a falar de relações entre pais e filhos. E tem ali muitas coisas interessantes. Acho que eles leram a Bíblia também. Então, acho que eu indo lá no original, do texto que nos fala, eu acho que nos ajuda. Eu vou brincar um pouco com essa música, com essa canção também, porque tem algumas coisas que você percebe que eles beberam. Aliás, quando você vê muitos desses grupos, eles tiveram orientações ligadas à palavra de Deus também. E isso não se esquece, mesmo quando fica adulto. Assim a palavra de Deus nos diz. Mas eu quero passar com vocês de uma maneira assim, um pouco diferente, mas que vai ser, eu espero, rápido, para não atrasar o almoço do Dia dos Pais. Mas acompanhem para a gente poder evoluir nessas relações, né? E nessa brincadeira que eu vou fazer com a música aqui. É uma brincadeira que você, talvez, na hora que ouvir a música novamente, espero eu, que você lembre um pouquinho do sermão e lembre menos da música. Mas vamos lá. A questão é o texto bíblico e não a música. Então ele diz assim, começa Davi dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Repare que o texto, a forma que ele usa para conversar aqui, é como se a alma dele estivesse fora dele, né? E ele está conversando com a alma. E ele fala assim: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. A primeira palavra nessa relação do Dia dos Pais e pais de filhos é a voz de Davi para o seu pai, né? E ele está falando com ele mesmo. Filhos, uma coisa que é importante a gente lembrar, pegando essas dois, ele fala aqui para não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É que a tua história da tua relação com teu pai é muito maior do que aquela que você se recorda, sempre será assim. E se você não tiver o cuidado, o zelo de guardar isso na memória, toda vez que você tiver um conflito com ele, você vai deixar isso desvanecer e não vai colocar no cômputo geral da tua história, na sua percepção de vida sobre ele, e as relações vão ser sempre menores do que poderiam ser. Davi aqui sabia aí o primeiro momento que ele vai conversar e falar a respeito desse Deus, assim, que eu preciso ter na minha memória tudo que você fez comigo. Eu sempre brinco muito também que a maioria de nós, se não todos, até os 5 anos de idade, você não lembra de nada que aconteceu. A maioria de nós, você não sabe. Tem até uma sobrinha, né, que eu brinco muito quando ela vai em casa e tal, e ela está com quanto? 1 ano, 2 anos? 2 anos. E ela brinca lá e tal, e ela começou num primeiro momento, adorava ficar comigo, depois começou a ficar assustado. Quando me via, ficava assustado. E eu brinco com ela, com os pais, ainda bem que você não vai se lembrar disso. Você vai se lembrar de um outro tio, porque aqui você está com 2 anos só. Nós, muitas vezes, reduzimos essa relação, o filho reduz a relação com o pai, porque se esquece daquilo lá, de tudo que aconteceu antes. Se você quer discutir a relação de uma maneira completa, você precisa colocar tudo na mesa. Tudo. As coisas que aconteceram, mas as coisas também boas e brilhantes que você nem sabe que existiram. É tão interessante, né? Eu perdi meu pai muito cedo e eu fui resgatar a minha memória de quem era meu pai. Eu tinha mais de 40 anos e eu perdi ele com 10. E pela boca dos lábios de pessoas estrangeiras, meu pai era estrangeiro, e eu fui na cidadezinha dele lá e eu junto com a Fabíola, e eles contavam a respeito do meu pai, e eu me emocionava, porque eu estava conhecendo meu pai com 40 anos através dos lábios de outras pessoas. Às vezes a gente não faz isso porque essa nossa memória a respeito deles é uma memória onde a gente só guarda aquilo que é encardido, aquilo que é complicado. A música é interessante, né? E aí eu começo a brincar com a música. Porque o primeiro presente que esse belo casal aí deu para o seu filho, se eu fosse perguntar lá, né? Camilinha lá e tal, papai,
Qual é o primeiro presente? Vocês iam lembrar de muitas coisas, mas a gente esquece, o primeiro presente é o nome. Esse é o primeiro presente, né? E aí na música ele vai cantar lá, ó, meu filho vai ter nome de santo. Quero o nome mais bonito, eu quero o nome mais bonito. Então, as minhas expectativas a respeito dele, essa memória, vocês, como pais, ela não vai ter. Filhos, vocês não vão ter essa memória de como foi a escolha do nome, do que foi construído. Então, nós precisamos, sim, trazer a memória das coisas que foram bonitas, benignas, boas, como o próprio Davi fala aqui, porque isso tem que estar na baila da minha conversa com o meu pai algum dia, com os meus filhos. Isso tem que fazer parte, senão você não vai ter construído a totalidade da percepção de quem é o seu pai. Cuidem disso, falem sobre isso, contem as histórias que foram esquecidas. Quando ele fala isso, ele fala, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É isso que ele está dizendo, eu não posso me esquecer do que você foi, é e será na minha vida, porque tudo que eu for conversar daqui para frente, e ele vai trazendo, vai passar por isso, pela minha percepção de quem tu é, de quem tu foi. Por mais errado que esse pai seja, acredite nisso. Esse é o primeiro presente que nós damos e a gente precisa aprender isso, filhos. E no versículo 13, versículo 4, ele já vai falar de alguma coisa muito interessante. Ele fala, é Ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ele vai falar de perdão, como Ele tira as tuas iniquidades. No versículo 4, na minha versão, algumas estão diferentes, mas eu gostei dessa versão porque ele fala da cova, ou seja, da morte, redime a tua vida e te coroa de graças e misericórdia. Pais, e aí como ele está falando do pai, como o pai age, pai, a gente precisa aprender que o perdão é a oportunidade de restauração. Se você não tem esse olhar de perdão, você sempre vai olhar para o seu filho e fazê-lo sentir como o pior ser humano da terra. Quando Davi chegou e disse isso, que ele dá perdão, ele está dizendo, me dá liberdade. E ele fala no versículo 4 alguma coisa aqui muito especial. Não é a questão. Temos áudio? Só um minutinho, que o áudio e as pessoas de casa vão ficar... Alô? Voltou? Alô? Sim. Paramos com respeito às pessoas de casa. Mas não é um perdão onde aquelas pessoas vão e passam a mão na cabeça, perdão onde está tudo bem, continua, não. É um perdão onde eu falo com todo o olhar de misericórdia e justiça. Aliás, nós vamos falar sobre essas duas coisas o tempo todo. Essa é uma grande marca, e o texto vai oferecer isso, de uma relação de pais e filhos. Há sempre a ideia de misericórdia e a ideia de justiça como coisas separadas, e em Deus não é assim. E nós precisamos saber e agir assim. Por quê? Porque eu já ouvi no meu trabalho, quando eu trabalhava assim, o Epifânio é um paizão. É a ideia daquele profissional que passa a mão na cabeça de todo mundo. Por outro lado, a minha equipe produzia muito bem. E eu era duro com algumas pessoas. Então, como é a ideia do paizão? A ideia, na verdade, que Deus quer passar é que quando Ele perdoa as tuas iniquidades, quando Ele perdoa todas essas relações, na verdade, Ele está querendo dizer que, sim, vamos falar sobre elas. Sim, vamos discutir esse assunto. E, sim, vamos esquecer esse assunto. Sim, vamos falar sobre elas e sim, vamos esquecer esse assunto. Nós não podemos colocar sobre os ombros dos nossos filhos a ideia de que ele é o pior ser humano da terra sempre, lembrando e refletindo e pensando nos piores atos deles. Olha o que ele fala logo no final do 4.
nunca esqueçam disso. Ele fala de perdão, ele fala, e tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ele o coloca no lugar alto. Como alguém que errou, fica no lugar alto. Como alguém que acabou de falhar com você, está num outro lugar. É a ideia de justiça junto com misericórdia, a ponto de chegar e dizer o seguinte: você falhou sim, mas eu quero você num outro lugar, e eu não quero mais conversar com isso. O texto vai nos oferecer, através de Davi, uma relação também marcante mais à frente. Não vou antecipar, mas olhem como ele percebe, ele olha essa relação desse Deus. E continua o texto, né? A ideia de que ele vai manter ativa a minha consciência para que eu perdoe, e quando eu perdoo, eu estou falando do assunto, eu estou discutindo o assunto, mas eu quero colocá-lo, o filho, numa posição de altivez. Por isso ele fala, coroa. Quem é coroado não está para baixo. Lembrem-se disso. E ele continua no versículo 6, ele vai lá, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. E ele fala no versículo 7, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Aqui nesse versículo 6 e 7 a gente aprende mais de uma coisa. No versículo anterior ele fala de perdão e logo depois de justiça. Olhe como elas trabalham juntas e como isso para um pai é um aprendizado, aprender a fazer isso, aprender a não fechar os olhos para as pais têm esse lugar, manifestar o seu entendimento. Vou contar uma história que eu manifestei junto com o meu filho mais novo, que eu descobri depois que eu errei na mão, mas o que eu queria não era daquela maneira, e foi bom eu ter entendido que a coisa não foi daquela maneira. A gente vai avançar. E continua assim, e ele mostra que toda a justiça precisa ser revestida de misericórdia o tempo todo. Justiça e misericórdia andando juntos. Tem um fato engraçado, já contei aqui. Um montador de andaime, esse caso tem 20 anos, um montador de andaime estava embarcado e eu era líder da equipe dele, e ele teve um problema com a enfermeira, brigou com a enfermeira por causa da comida. E aí o chefe da plataforma veio a mim, você não pode deixar um profissional assim na tua equipe, mande embora. Aí eu chamei ele, pedi a explicação, e ele, aconteceu isso e tal, e ele estava errado. Só que eu sabia que se eu mandasse ele embora, o chefe dele ia demiti-lo imediatamente quando ele descesse. E a questão não era uma questão, na minha opinião, considerando justiça e misericórdia, ele não podia ficar lá, mas por outro lado ele também não deveria ser demitido. Precisava ter outra oportunidade para ele. E eu liguei para o chefe dele e expliquei a situação, porque eu sabia que ele ia ser demitido, e o chefe dele, pela sua palavra, eu não vou demitir, eu vou colocá-lo em outra plataforma para ele ter outra oportunidade. Eu nem amigo era desse cara, eu não era colega dele, eu não era íntimo dele. Mas eu entendi que aquele peso estava demasiado no que tinha acontecido. Passou-se o tempo, ele voltou a embarcar na plataforma e eu encontrei com ele novamente. Eu mandei chamá-lo.
E eu disse assim para ele: olha, se acontecer um problema na proa, era o navio, e você estiver na popa, você está errado, você vai embora. Então agora você não é mais responsável tão somente pelo que você faz, mas pelo que os outros fazem até ao redor, porque senão você vai descer. E aí eu não vou mais segurar o teu emprego. Está combinado? Não, muito obrigado pela oportunidade. Passaram os 3 dias, ele brigou novamente com a enfermeira. Aí ele veio com mala, botou na minha frente, já sei que vou embora. Desculpe e obrigado pela oportunidade. E foi embora. Passado um tempo, ele ligou para mim e disse assim: obrigado pelo que você fez. Nunca mais eu vou esquecer o que você fez. Ele foi demitido, perdeu o emprego. Passado-se o tempo, ele conseguiu outro emprego. Mas ele entendeu o recado. De alguma maneira, naquele momento, eu consegui exercitar com alguém que eu não conhecia misericórdia e justiça. Eu precisava ser justo e eu precisava ser misericordioso. Acertar a mão é muito difícil. Para ele, eu acho que acertei. Para ele, eu acho que ele entendeu o recado. Ele não mudou, ele errou de novo, mas ele entendeu o recado. É importante entender o recado. Os nossos filhos precisam entender os nossos recados. Os nossos filhos precisam compreender qual é a direção das coisas. Nem tanto ao mar, nem tanto ao vento. E às vezes a gente erra a mão. E eu já errei a mão, tenho certeza, com meus filhos. Vou contar uma historinha aqui rápida também daqui a pouco. Então vamos aprender no versículo 8 em diante, ele fala: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, ou da forma que você, muito benigno, ou seja, ele é benigno em alto grau. Repara que Davi o tempo todo brinca em misericórdia e justiça, porque ele sabe que, olha, Deus é justo, mas ele é misericordioso, mas ele é justo, mas é misericordioso. Trabalhar nesse ambiente é um desafio para você, pai. É um desafio para você, é um desafio para mim, mas é o lugar aonde Deus quer estar e quer dizer para que eu esteja também. Então eu preciso ser desafiado dia após dia a fazer e a viver esse tipo de relação. Ele mostra que as questões são importantes ser tratadas com a dimensão que tem. E lá no versículo 9 ele diz o seguinte: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo aqui que ele não fica lembrando continuamente essa relação. Nós somos assim com relação a Deus. E nós precisamos ser assim com relação a eles. Os filhos, falamos com eles, não pode fazer parte, não pode estar contemplando sempre, voltando questões, porque essas questões que voltam só estão colocando um martírio sobre a vida deles. Nós, pais, precisamos ter um pensamento que muda. Por isso que ele fala no versículo 10, ele não nos trata segundo os nossos pecados, porque se tratasse, todos nós estávamos destruídos. Então, pais, nós recebemos isso como herança de Deus. Replicar isso é um desafio, mas a gente não pode ter a justiça de retribuição, e eu já falei isso no sermão passado. Se a nossa justiça é a justiça humana, falei isso no último sermão, nós estamos fadados ao erro, porque a gente precisa encontrar o ponto de misericórdia e justiça quando eles são aplicados conjuntamente, não é um ou outro. Agora você está sendo justo e agora misericordioso. Você é justo e misericordioso ao mesmo tempo. É isso que a palavra de Deus faz. Até porque a gente precisa se lembrar quantas vezes a gente coloca na mente das crianças que o nosso Deus é um Deus iracundo, né? É um Deus furioso, encolerizado. Deus não gosta disso. Mas quando na verdade somos nós mesmos que estamos sendo encolerizados e demonstrando isso para os nossos filhos. E lembre-se, a gente precisa lembrar disso o tempo todo, né? As nossas faltas, sobre as nossas faltas, o acusador na Bíblia é o diabo. O Espírito Santo nos convence dos erros. Convencer que ele está errado, convencer que aquele ato não foi o melhor ato que ele poderia viver naquela situação, e é lógico que você
isso fala de você também, é um ato do Espírito Santo. Enquanto que o diabo fica continuamente acusando para lidar com o peso da consciência sobre um ato que ele fez uma ou duas vezes na vida. Mas eram atos importantes, Epifânio. Não importa. A gente precisa aprender em como a gente está enchendo a alma do nosso filho. Como pais, como a gente está enchendo a alma do nosso filho. E aí ele fala no versículo 11 e 12, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então ele está dizendo que a misericórdia é imensa na distância entre céu e terra, e que o oriente e o ocidente é a distância que afasta as nossas transgressões, onde ele coloca as nossas transgressões. Ele conhece e coloca distante geograficamente, a ponto de não se conectarem, não se ligarem mais com a gente. E vai mais à frente, no versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem. Essa é a maneira que Deus quer transformar e aplicar graça, misericórdia, justiça na vida dos nossos filhos. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E aí ele vai no versículo 14, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Isso é maravilhoso. E a gente precisa compreender esses dois textos. Primeiro, que disciplina é diferente de tortura, e disciplina exagerada é tortura. Deus não quer nos disciplinar a esse ponto, nunca fez isso com o seu povo. Ele sempre disse que o seu povo caminhava em pecados e algumas coisas iam acontecer, mas tudo tinha um tempo, tudo tinha um tamanho, tudo tinha um peso. E a gente muitas vezes não consegue compreender isso, e pesa demais, e depois você não se percebe, não, eu fiz isso tudo para o seu bem, mas tudo que você fez para o bem dele foi muito mais disciplina, muito mais dor do que efetivamente amor. É preciso juntar as duas coisas. Isso é que faz de um pai, saber juntar essas coisas. E no versículo 14 ele fala, pois ele conhece a nossa estrutura. Significa que nós, se percebermos e conversarmos com tudo que foi falado aqui até agora, com os nossos filhos, nós vamos entender o emocional dele, o psicológico dele, conhecer a estrutura, que o texto está aqui, e sabemos que somos pó, é entender como ele age, como ele reage. Por isso, muitas vezes, a gente pode ser de uma maneira um pouco diferente com um filho e com o outro, e ser diferente não significa que a gente amacia muito com um e é duro muito com o outro, não. Ser diferente é conhecer a estrutura e responder a isso, responder à forma como que ele pensa, conforme com que ele age, com a forma como ele sente dor, conforme como ele fica triste. Responder a isso, conhecer a estrutura é isso. Aprender, Epifânio, isso é um nível muito alto. Creia, isso não virá nunca de você. Isso sempre será dado pelo seu pai maior, para que você aplique isso na sua vida. Afinal de contas, isso não é uma coisa que você precise ser experiente demais. A palavra de Deus vai dizer, lá em Provérbios, que quando você aplica misericórdia e justiça, isso significa que você tem sabedoria. Misericórdia, justiça, sabedoria. E nós sabemos que essa sabedoria que precisamos vem de Deus. Então não se preocupe, saiba o que tem que fazer, o como. Deus vai conduzir você. Porque quando a gente não sabe a nossa estrutura, muitas vezes a gente fala de fracassos, e aí falei que ia falar do meu filho mais novo, né? Então, ele teve uma situação, né, que há pouco tempo, nessa conversa de pais e filhos, ele me falou assim, pai, você me deu uma bronca. Ele não falou bronca, não, tá? O nome que ele deu era uma coisa mais pesada, forte. Pai, você me deu uma bronca muito grande, porque
eu fiz a prova da faculdade, eu passei por uma faculdade e um curso que não era o que eu queria, mas eu passei, e eu fiquei feliz porque passei, mas não era o que ele queria. Ele tinha me dito que ele não queria. E eu cheguei em casa, olhei para ele e falei, filho, não era o que você quer. Só porque você passou? Não, pai, tá bom, tá tudo bem. E naquele momento eu vi ali uma lei do menor esforço, porque, na verdade, por uma série de questões, ele não se esforçou para procurar fazer aquilo que ele queria. E aí veio a bronca de pai. E eu cheguei para ele e disse, não, você vai tentar novamente fazer aquilo que você pensou em fazer. Lógico que eu não falei dessa maneira, falei de uma maneira mais braba, obviamente. Mas disse para ele, se você quisesse isso, sem problema nenhum, mas você não quer isso. Então o que você está fazendo é a lei do menor esforço. Você se esforçou pouco, recebeu isso e está pegando isso para não ficar numa situação de, olha, não ganhei nada, ganhei um doce. As pessoas podem fazer o que quiser, mas se esforcem para isso. Eu vi um menino que uma vez ele tentou 4 vezes o vestibular para ser médico. Um colega dele agora estudou com ele, fez engenharia, tudo, terminou a engenharia e está estudando medicina, porque era o que ele queria. Então, a pessoa, quando quer alguma coisa, tem que lutar por isso, e se não der certo, ok. Mas não lutar, e é isso que estava me incomodando ali, você não lutou, você não fez, e eu dei uma bronca. E eu não me lembro disso, né? Mas ele lembra. E ele falou comigo. E ele, pai, tu me deu uma bronca. Eu falei, foi assim, filho? Foi. Aí no final, vírgula, obrigado por aquilo. Porque eu hoje sou quem eu quero ser, profissionalmente. Mas ele lembra da bronca. É muito difícil você acertar a mão, mesmo querendo estar certo como eu. Eu sei que eu estava certo, mas ele lembrou da bronca. Por isso que lá no início, no primeiro versículo, eu falei, lembrem-se das coisas boas dos pais, porque se isso tudo não tiver dentro da mesma panela, na hora de conversar, pais e filhos, você só vai lembrar das broncas. Não vai lembrar das atitudes que foram, digamos, não foi correta, a intenção estava correta, o jeito estava errado. E quando a gente aprende a fazer isso, eu falo assim, poxa, já aprendi, só acabou os filhos, então agora serão com os netos. A gente precisa aprender que reconhecer a estrutura, como fala o versículo 14, é isso. É tentar entender no outro quem ele é, o que deve pesar. Afinal de contas, ele vai no versículo 15 e 16 e diz assim, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Ele está falando da vida como acontece rápido, como as coisas acontecem rápido. E aí a gente volta na música. E já começa a lembrar de algumas coisas da música, né? O refrão da música em um primeiro pedaço de uma estrofe, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Veja que ele está falando, não há amanhã, a coisa vai rápido. Sou uma gota d'água, um grão de areia, vai acabar. Parece muito tempo. Parece que as coisas estão nossa, não, é uma fração de segundo. Então ele está dizendo o seguinte, vamos aproveitar esse tempo. É disso que ele está falando. Vamos falar das coisas da maneira que precisam ser tratadas. E lá no final, versículo 17, 18, chegando ao fim, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que os temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, o que você fizer vai ser uma aliança que, se bem ajustada, vai para os teus netos, vai para os teus bisnetos, vai para outros. Quando você consegue ter essa aliança ajustada, quando você, entre tropeços e acertos, entre coisas erradas e certas que você fez, você consegue, as coisas vão se multiplicar. Talvez a próxima geração, a outra geração, com os teus tropeços, com os teus erros, pai, eles aprendam também, se você também estivesse humilhando diante de Deus, e demonstrando para eles que queria acertar, só errou.
Esse filme que eu falei lá, do Voo, né? Filme de 2012, então, eu falar alguma coisa aqui, não é spoiler, né? Não é spoiler. Mas o filho do Denzel Washington, ele é um herói, mas é um alcoólatra no filme. Muitas questões interessantes. Se você quiser revisitar, ele tá voltando aí a aparecer. Mas o filho vai fazer um trabalho e ele procura o pai. Não vou dar o spoiler completo, mas só essa frase é muito interessante. Ele procura o pai e eles estão brigados. E o pai fala: oi, filho, tudo bem? Você pode me ajudar no trabalho na escola? Posso. Eu tenho que fazer aqui uma dissertação. Ah, posso. E ele, surpreso, senta e olha o filho ali. Vou gravar. O tema é o pai maravilhoso que eu nunca conheci. O pai maravilhoso que eu nunca conheci. Me ajuda. Fala a teu respeito, pai. Conta a tua história. Eu sei que você tem coisas maravilhosas, mas subliminarmente ele está dizendo assim: mas eu só conheço os fracassos, eu só conheço o que foi ruim. Nós precisamos aprender, pais, a construir histórias aonde sim nós vamos tropeçar, aonde sim nós vamos falhar, mas o tempo todo, se você quiser demonstrar sua preocupação, seu interesse e guardar um equilíbrio entre misericórdia e justiça, a gente pode criar uma situação de aliança, onde a misericórdia do Senhor, está aqui 17, é de eternidade a eternidade sobre os que temem, a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos. A justiça de Deus não consiste em recompensar segundo os nossos méritos, mas em mostrar fidelidade ao próprio caráter do que nós pensamos. E aí ele vai terminar sobre aqueles que guardam o seu conserto, sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. No final da música, ele fala alguma coisa muito interessante também nisso, né? Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? A música está dizendo justamente sobre construção. Coisas que precisamos construir. Filhos com os pais, pais com os filhos. Porque no fim de todas as histórias, o que faz de um pai é a capacidade de amar a quem ele ama, chama de filho. Alguém já disse isso. Um pai, para ser chamado pai, é a capacidade de amar a quem ele ama, ele chama de filho, a quem ele chama de filho. E essa capacidade de amar, Deus nos colocou nesse texto uma série de indicadores, uma série de maneiras que você pode costurar essa história de uma maneira diferente, que ela ultrapasse muitos verões e filhos dos seus filhos possam aprender. Serão perfeitos? Nunca, mas saberão o tempo todo que são amados. Feliz Dia dos Pais para você, feliz Dia dos Pais para cada um de vocês. O desafio é muito grande, mas a sabedoria vem de Deus. Então, nós temos aí uma estrada para ser construída, para ser meditada, pesando a mão demais, ou dando amor demais, ou só usando a justiça e misericórdia e a graça de Deus a nosso favor, para implementar na vida de nossas famílias. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por nos lembrarmos do Dia dos Pais. Obrigado porque Tu és o nosso Pai. Obrigado porque Tu olhas para nós de uma maneira benevolente, amorosa, misericordiosa, mas justa. Misericordiosa, mas justa e misericordiosa, sempre. Queremos aprender contigo e ter sabedoria para multiplicar isso nos nossos filhos, porque nossas casas serão diferentes, nossas famílias serão diferentes, agraciadas por esse dom do teu olhar sobre nós e nós, pais, aos nossos filhos. Sê conosco, Pai, nos dá essa força, nos dá essa sabedoria que vem do alto, Pai, para construir histórias novas, Pai, para construir meios novos dentro das nossas casas. Em nome de Jesus, amém.